Agora, nesse vídeo você vai aprender a fazer esfirra aberta. Esfirra aberta é um salgado que ganhou o gosto popular aí dos brasileiros e está disputando a noite com pizza. Então é um salgado interessante para você aprender aí, tá fazendo aí num delivery à noite. Tudo bem? Então vamos aos ingredientes. Eu vou deixar a descrição da quantidade embaixo do vídeo. Você vai precisar de farinha de trigo, quantidade necessária, tá? Você vai precisar de fubá mimoso, água, leite integral, açúcar, sal, margarina, fermento biológico fresco. Esses são os ingredientes. Então agora vamos ao modo de preparo aí da esfirra, da massa da esfirra aberta. Bom, em um bowl você vai colocar os líquidos. Nessa receita a gente não vai dissolver o fermento, tá? Então você já pode entrar direto com os líquidos. O leite, se você quiser usar só água para economizar um pouco mais, tranquilo, você usa só um pouquinho mais de margarina. Água, então colocamos aqui os líquidos. Vamos colocar agora o fermento, quebra ele. Fermento. Mexer um pouquinho, só para dar uma dissolvidinha aqui nesse fermento. Entramos com açúcar. Mexemos um pouco mais. Sal. Margarina. E aí a gente vai entrar com farinha. Vamos colocar uma quantidade aqui. E aí a gente vai sentindo a massa na mão, tá? E aí vamos mexer, mão na massa, literalmente. Essa receita aqui, ela rende cerca de 12 esfirras médias aí. Cerca de 10 esfirras grandonas. E aí você vai mexendo e vai sentindo, tá? O ponto é quando misturar todos esses ingredientes e eles começarem a soltar aqui do bowl, tá? Esse é o ponto correto. Então vamos colocar mais farinha. Aqui a gente vai colocar agora a massa na bancada, tá? Ela já não está tão úmida mais. Nós vamos colocar na bancada para a gente trabalhar ela. Agora que a gente vai trabalhar essa massa, deixar ela uma bolinha mesmo. Ela tem que absorver aqui todo esse pó da farinha. Se você sentir que está úmida, coloca um pouco mais de farinha. Tira o excesso de massa da mão, mas não esfregue as mãos, tá? Só tire o excesso. Mas não faça assim, ó, não esfregue a mão para não cair aí pele no salgado. Você tem que ir fazendo mesmo na mão para sentir o ponto da massa. Se você colocar muita farinha, a esfirra ela fica dura. Você pode fazer essa massa numa batedeira também, ou numa maceira. Aquelas maceiras que tradicionalmente a gente faz salgado frito. Ó, aqui a massa está ótima, ela não está mais grudando na mão e a gente vai sovar ela para deixar ela lisa agora. Sove por cerca de 3, 4 minutos. Aqui eu não estou usando máquina, porque eu estou fazendo uma quantidade pequena aqui para você aprender no curso. Mas aí é interessante você começar a utilizar pelo menos uma batedeira para estar fazendo, dobrando essa receita aqui, quadruplicando ela, tá? Bom, é aqui, depois de sovado, esse aqui é o ponto da massa, tá? Olha só, ela não gruda mais na mão. Então esse aqui é o ponto que você busca. Chegou nesse ponto, você vai deixar ela descansar por meia hora aí num bowl com um pano em cima, ou um plástico filme, ou dentro de um saquinho, tá? Então vamos deixar ela descansar e depois a gente vai fazer as bolinhas e dar continuidade aí nas esfirras abertas, as esfirras sírias. Aí talvez você se pergunte, mas você não esqueceu de usar o fubá? Não,
O fubá, ele entra para abrir o salgado, tá? Depois que a gente fizer as bolinhas, a gente abrir para fazer as esfirrinhas, a gente vai polvilhar aqui a bancada com fubá, que o fubá ele vai dar uma crocância na parte de baixo da esfirra, tá? Então ele não entra na massa, ele entra para abrir a esfirra. Bom, aqui a massa de esfirra aberta cresceu, já descansou por meia hora, e agora a gente vai trabalhar com ela, a gente vai fazer bolinhas e ela vai descansar mais um pouquinho, mais uns 15, 20 minutos, tá? Então, vamos cortar aqui em porções. Com a faca eu vou cortar novamente aquela mesma dica de pesar, tá? Investe numa balancinha aqui, você não vai se arrepender. Beleza, aqui está os meus pedaços. E aí, basicamente, a gente vai bolear aqui, ó, e vai colocar de volta na nossa forma para descansar mais um pouquinho. Não precisa polvilhar farinha aqui na bancada. Tudo tranquilo, não está colando nada, você está vendo? Tudo perfeito. Tá? Faça as bolinhas. Agora aqui a gente vai montar as esfirras. Você vai polvilhar o fubá, é aqui que o fubá vai entrar. Polvilha fubá na sua bancada. É o fubá que vai deixar ela crocante. Você pega um pedaço aí, a bolinha de massa. E aí com a ajuda de um rolo você pode abrir. Ou você também pode comprar alguma máquina que já faz o formato da esfirra. Eu vou deixar um link aí para você de umas prensas bem legais para você estar investindo aí, tá? Então você vai abrir, mas não abre ela muito fina, tá? Não abre muito fina, deixa aí cerca de meio centímetro de altura, ok? E aí você fecha sua mão desse jeito aqui e você vai fazendo assim, ó. Tá? Você vai cavocando, deixando uma borda e você vai fazendo uma espécie de piscina aqui com a massa. Tá? Ó. Você vem, faz isso. Aí com a outra mão você pode ir girando rapidinho. Aí você vai pegando o jeito, você vai acelerando o seu processo aí. Tá? Então, você vai fazer isso daqui. Vai ficar parecendo uma piscina, veja, com as bordas altas. E você vem, então, com o recheio que você quiser aí. Você pode dar uma olhada nos recheios que a gente já fez, calabresa, carne, queijo. Tá? O importante é você não colocar recheios líquidos em nenhuma esfirra, nem na esfirra aberta, nem na esfirra fechada, em nenhum salgado que vá a fermento, você coloca recheios líquidos, ok? Tudo sequinho, já sem água. Essa daqui eu vou fazer com carne e queijo. E vou fazer uma outra de queijo com orégano. E você pode fazer com calabresa, sabor português, enfim. Aí você vai da sua criatividade. Tá? Ricota é bem legal também. Ricota com espinafre. Que eu vou rechear com carne. A carne que você já aprendeu a fazer em uma outra aula. A carne de esfirra. Já sem os líquidos, sem a água, com a água escorrida. E vamos colocar aqui um queijinho meia cura ralado. Ou um outro queijo aí. Perfeito. E aqui você leva para o forno em uma forma rasa, uma forma baixa também, tá? Então você vai levar para o forno em uma forma rasa e você vai colocar na temperatura máxima, aí, 250 graus, por cerca de 10, 15 minutos. Você vai acompanhando. Não precisa pincelar ovo, nada. A hora que essa borda aqui já ficar dourada, você já pode retirar. Não coloca muito embaixo do forno, porque senão ela fica muito dura, cascuda. Então coloca ali no meio do forno, com uma forma de parede baixa, temperatura alta, 10, 15 minutos, vá acompanhando. Vou deixar essa aqui de lado, com a ajuda de uma espátula aí, deixa ela aqui do lado, e vamos fazer uma outra. Não abre muito fino, como eu já disse para você. E para fazer em grande escala, em produção, para venda, como essa daqui é uma receita que provavelmente você vai fazer todo dia à noite para vender, eu indico mesmo que você invista numa prensa, que você só vai abaixando a prensa, ela já vai moldando no formatinho já da esfirra, tá? Para alta produção você vai precisar de uma máquina dessa. Você não vai vencer ficar abrindo no rolo e fazendo isso aqui, esse processo aqui com a mão. Como eu disse para você, lembra de pesar as bolinhas, para ficar tudo no mesmo padrão, tudo no mesmo formato.
Se você quiser trabalhar com ela congelada, você vai fazer aquele processo de pré-assar, mas você vai pré-assar somente a massa aqui da esfirra, tá? Só essa piscininha aqui que você vai pré-assar. Você não vai colocar recheio. E aí você não abre aqui também no fubá, tá? Você abre mesmo na farinha de trigo, faz essa piscininha aqui, pré-assa, a hora que ficou meio durinho, não vai ficar dourada, meio durinho, você tira, espera esfriar e congela. Aí o dia que você for trabalhar, você abre ela novamente aqui no fubá, coloca o recheio que você quer e leva para o forno ali 10 minutos, forno máximo, tá? E aqui estão as nossas esfirras. Veja só. Linda para você estar enviando aí para casa do seu cliente, tá? Olha o aspecto que ela fica. Perfeita aí para você já comercializar. Uma dica para você fazer ela recheada com doce, com algum recheio doce, doce de leite, brigadeiro, brigadeiro com morango, enfim. Primeiro você vai fazer a piscininha aqui de massa, tá? Você vai levar ela para o forno e vai praticamente quase chegar ao ponto. Ela vai dourar aqui, vai ficar bem bonita, bem crocante. Aí você tira ela do forno, coloca aqui o brigadeiro com morango ou doce de leite. Você pode colocar granulado, também chocolate granulado. E aí você coloca rapidinho, 2 minutinhos ali naquele forno, só para dar uma derretidinha naquele chocolate, naquele doce de leite, já tira bem rápido. E depois de fazer isso, a sua esfirra está pronta para você enviar para o cliente.